Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui o representante do Novo na disputa para as eleições municipais da capital paraense, Belém do Pará. Estamos aqui com Ítalo Abate. Ítalo, muito obrigado pela tua visita, tua presença aqui, por aceitar esse convite, né? E poder bater esse papo aqui para que, além de tu poderes te apresentar, falar com esse público eleitor, telespectador da TVC, do Podercast e do portal Estado do Pará Online, também as pessoas poderem ter a possibilidade de te conhecer tuas propostas, tá bom? Cara, olha, obrigado inicialmente aqui, Jorge, obrigado à equipe do Estado do Pará Online, parabéns pela iniciativa do Podercast. Como eu sempre digo, na verdade, né, cara, toda iniciativa que trabalhe com informação e tenha vínculo com a internet é o que nós temos de mais próximo com o livre mercado. Então, eu acredito que a gente sempre tenha nesses espaços total defesa da liberdade, é uma propagação verossímil, correta. E vocês acabam, na verdade, gerando o protagonismo real desses processos eminentemente sociais, como é o processo político. Então, na verdade, o privilégio é integralmente meu de poder estar fazendo parte desse processo, estar sendo inserido, porque é por meio de vocês que a nossa voz ela consegue ressoar e tem intensidade, né? Muito obrigado, realmente. Também te agradeço pela deferência. Ítalo, se chegasse um turista aqui, já da COP30, e perguntasse assim, quem são os candidatos que querem ser prefeito dessa cidade, como é que tu te apresentarias? Eu diria que nós temos 9 candidatos, mas nós só temos uma pessoa que tem capacidade de gestão, que no caso sou eu. Aí você pode falar assim, isso é muito audacioso, isso não é presunçoso, principalmente para alguém que está vindo a primeira vez como majoritário, né? Mas eu digo o seguinte, eu não vim aqui para única e exclusivamente batalhar por uma eleição municipal, né? A eleição a gente vê como uma consequência. Tu tem uma grande diferença entre processo e fim, processo e resultado, né? Todo processo ele vai viabilizar resultado. E o resultado ele vai acabar manifestando exatamente como é que a gente quer o processo. Por que eu estou falando isso? Eu vim aqui para tentar instituir, e a gente está conseguindo, até porque a gente já tem 13 dias para o pleito, né? Para as eleições, efetivamente falando. E a gente já conseguiu instituir o que é uma nova mentalidade bem aqui em Belém. As pessoas elas já estão entendendo como funciona isso. De acordo com o teu grau de exposição para isso, tu vai normalizando, ou tu vai se opondo, ou tu vai absorvendo. O que é uma nova mentalidade política? Eu só estou tendo o privilégio de poder estar sendo convidado bem aqui no Podercast, estar como candidato a prefeito de Belém, porque eu fui aprovado num processo seletivo. O Novo tem um processo seletivo. Para começar, eu tomo até o risco de me tornar repetitivo em muitas iniciativas, porque tem muita gente que não sabe disso. Então, sempre, enfim, fico escravo da repetição, porque faz parte do processo mesmo. Tem muita gente ainda que não conhece a gente. E a nossa batalha é pela notoriedade. A nossa batalha é nos tornarmos conhecidos. E na tua pergunta, se esse turista ele nos conhecesse, muito provavelmente ele não iria querer saber dos outros. Porque, inclusive, é esse o efeito que a gente tem causado. A gente precisa ser escutado, mas quando escutam de verdade, meio que já é convertido ou meio que já tem uma adesão. Nós, e quando eu falo nós, eu falo inicialmente eu e o meu primeiro vice, professor Silão Batista, nós inauguramos toda essa jornada por meio de um projeto. Antes de nos preocuparmos em desenvolver uma campanha, a gente pensou em instituir um projeto. Esse projeto se chama Projeto Capital, que inclusive agora está sendo copiado em larga escala por alguns dos nossos colegas concorrentes, e que bom que estão copiando, porque independentemente de quem de repente tenha êxito na jornada, vai ter boas ideias bem ali. Projeto Capital é uma ideia que nasce no ambiente acadêmico, eu sou professor de ensino superior, o Acilon também, nós que fomos os cabeças em relação à formatação do projeto, nós ampliamos isso para uma rede operacional de pensamentos, mentes diferentes. Think tanks. Como? É o termo americano para esse tipo de agente. É muito utilizado em alguns países. Não, mas qual você falou? Think tanks. São tanques pensantes. Beleza, think tanks. Perfeito. Que é você utilizar o repertório sociocultural e o capital intelectual da galera para você conseguir desenvolver um projeto. E é justamente essa ideia. A gente monta isso no ambiente acadêmico, a gente valida isso no corporativo, inclusive 78% do projeto Capital, ele trabalha com iniciativas e estratégias já validadas, não são de nossa autoria, mas são de nossa compilação. E ali tem uns
22%, 22%, 28% dele, que é totalmente autoral, nós que inauguramos, inclusive registramos algumas ideias que estão no projeto para a gente conseguir desenvolver bem aqui na nossa cidade. Então, o projeto de candidatura nasce aí, somos aprovados no processo seletivo e a gente vem a dar a nossa cara a tapa. Essa é a realidade. Então, a diferença ela já começa daí, né? A gente não pensa em estruturar uma campanha dizendo quantas bandeiras nós vamos fazer, quais são os perímetros que nós vamos dominar. Não, a gente começou o que Belém precisa, o que a nossa comunidade precisa, como é que Belém está, como é que a gente enxerga Belém daqui a X anos, e a partir daí a gente criou um projeto para a nossa cidade, de como a gente literalmente quer vê-la. Nós não somos políticos profissionais, nós somos profissionais que queremos fazer política. É totalmente diferente. Então, bem ali, tu vais ver no dia 7 de outubro, muito possivelmente, a depender do resultado, digamos que, enfim, se eu ganhar, a vida acaba mudando, querendo ou não, bem ali no dia 1º de janeiro, mas digamos que não passemos, a minha vida permanece exatamente igual, normal. Tenho os meus negócios, tenho as minhas salas de aulas, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho as minhas pesquisas e a minha vida continua, porque eu não preciso da política para sobreviver. É diferente de alguns dos colegas, né? Que no dia 7 de outubro vai ter gente muito preocupada se perder. Então, o novo ele já é distinto daí, a nossa chapa ela já inaugura um novo pensamento daí. Nós fazemos uma política nova e quando eu me antagonizo bem aqui a velha política é porque a gente não acredita, e a gente acredita inclusive que todos esses processos antiquados eles são viciados. Eles acabam fazendo com que se utilizem da humanidade como discurso, da dor social como vitrine, eu uso da tua necessidade para eu poder me engajar, eu uso o fato de você estar precisando de dinheiro para te pagar R$100 para tu ficar fazendo bandeirada noite e dia bem ali, e assim a gente vai instituindo uma coisa que é totalmente normal. O negócio é que no Brasil e aqui em Belém, com uma cidade que inclusive é pouco fiscalizada, normalizaram o absurdo e a gente luta contra esse absurdo. Por isso que eu te digo, tem 9 candidatos, porque a gente vive um rito democrático, mas tem uma pessoa que pode mudar isso. Porque os outros 8, independentemente da ideologia, independentemente da frente, vão se utilizar dos mesmos métodos, dos mesmos processos, e a gente não se utiliza dos mesmos processos sequer. A gente, na verdade, nem liga para isso. Então, já muda daí. A nossa mentalidade ela é totalmente nova, integralmente. O novo ele tem também arregimentado aí uma certa quantidade de outsiders da política, né? Para fazer, ou seja, uma tradução um pouco mais simplória, pessoas de fora da política, mas que já tenham um certo sucesso como empreendedor, perfeito, sucesso em outras áreas, né? Já tenham algo a mostrar, exatamente, um capital a mostrar, né? E tu vens dessa safra também, né? Jovem, bem articulado. Sabe o que eu acho interessante? Com uma boa retórica e com uma boa estratégia de marketing também na apresentação. Aquela tua apresentação meio Gotham City, aquilo o pessoal já começou a chamar de Batman. Colou, né? De certa forma, deu aquela visibilidade que tu precisava, né? Nesse movimento, inclusive, até aproveitando que a gente aqui está num papo super descontraído, essa é a graça do novo, né? Que tu estás pontuando, inclusive. Há muitos anos no Brasil se discute como se o político fosse uma profissão. E é o que eu estava pontuando. Política, ao meu ver, na minha visão, eu estou dando um juízo de valor aqui para a galera, uma opinião minha, política eu não vejo como uma ciência. E a galera da ciência política? Eles estudam como ciência para conseguir gerar o que importa na política, que é processo. Ao meu ver, política, ao ver do novo, política é processo. Qual é a característica de um processo? Você tem que gerar um produto, você tem que atingir um resultado. Tanto é que eu costumo comparar política e empreendedorismo como sendo mais ou menos processos distintos que vão viabilizar resultados semelhantes. Quando eu recebi a notícia de que eu estava aprovado no processo seletivo, eu lembro que o meu diretório, que é composto por grandes pessoas, grandes amigos, inclusive diga-se de passagem, né, o próprio diretório do Novo também, você tem uma escolha mediada por colegiado, você tem profissionais bem ali que, enfim, tem as suas respectivas vidas e tem que ter um trabalho absurdo e colossal de forma administrativa. Eu, inclusive, eu não sei até que ponto ainda se estende aos demais candidatos. Eu tenho quase certeza que a grande maioria está vivendo a política, mas eu não parei de trabalhar. Hoje de manhã eu dei aula, amanhã eu vou acordar cedo, vou dar aula, à noite eu vou dar aula. Tua agenda eu sempre faço questão, né? Sempre faço questão de colocar. De vez em quando o jornal retira e tal, porque eu acho que não é necessário. Mas eu acho importante, e na verdade eu tenho certeza que é importante a sociedade saber
que a política ela é construída com base em mentes que já dominam algo, como inclusive tu estava pontuando. Essa figura do outsider é interessante porque acabou se tornando algo atípico, mas deveria ser comum. Deveria ser comum eu escolher um gestor porque ele tem formação X. Deveria ser comum eu desenvolver uma consciência coletiva com base em alguém porque essa pessoa já tem repertório sociocultural em alguma área, ou porque essa pessoa já tem um capital intelectual acumulado em alguma região. Ou seja, como é que esse cara vai contribuir? Porque a realidade é o seguinte, ele é político, muita gente me acusa disso, né? E eu acho maravilhoso, porque é tão fácil de refutar. Você é inexperiente político. Outro dia eu estava numa entrevista na TV e a jornalista só perguntava isso. Não, mas você acha que só qualificação técnica é suficiente? Eu falei assim, nossa, eu não acredito que tá me perguntando, eu juro que eu pensei nisso. Mas só qualificação técnica, na verdade, a qualificação técnica seria o pontapé inicial. Podia perguntar para ela, na hora dela ser empregada da empresa... se não foi isso que validou a entrada dela na empresa. Então, mas para tu veres que não é nem culpando o outro, olha só sido pela beleza dela. Como a mentalidade está prostituída. E a gente não pode nem julgar o outro, porque isso está normalizado no Brasil, cara. Hoje não ganha, por exemplo, uma campanha necessariamente o mais qualificado, ganha o mais notável. É um discurso que eu tenho durante a minha campanha e muita gente achou que eu estava, enfim, vilanizando a pesquisa eleitoral. O grande problema é esse político, ele não conseguir atender algumas expectativas, né? Porque tu gera muita expectativa. Quando eu digo tu, estou falando da terceira pessoa, né? Não, mas eu concordo contigo. Perfeito. Por exemplo, eu lembro muito do Dória. O Dória tinha um time de tecnocratas ali que ajudaram a formar um excelente plano de governo, levantaram todos os problemas da cidade, diagnósticos e tal. E o Dória, na política, ele não teve o mesmo desempenho que ele teve nos negócios, digamos assim, né? Mas eu vou te dar uma opinião. E o Dória foi o prefeito de um mandato apenas, né? Eu acredito que quando tu operas o público como a gente pensa o privado, realmente ele vai encaminhar para uma jornada mais célere. Mas o cara que não tem conhecimento de governança, trabalhar no público como se fosse uma empresa, isso historicamente já se provou como sendo equivocado. Quando eu falo governança, não é um termo chulo, avulso. A gente não pode confundir governança com governabilidade. Governabilidade é o ato de tu gerar e gerenciar. Governança são todos os elementos técnicos que vão gerar produto social. Beleza. Então o que eu pontuo quando eu venho bem aqui e estou sendo convidado pelo Podercast, quando eu vou bem ali ser entrevistado pelas emissoras de TV padrões, da mídia formal, quando eu venho bem aqui como candidato, eu faço questão de falar isso. Eu não estou aqui como político. Eu estou aqui como professor da Escola de Governança do Estado do Pará de Contratos Administrativos e Licitação Pública. Eu estou aqui como membro da cadeira de Direito Ambiental do Ensino Superior Paraense. Eu estou aqui como professor que, enfim, na minha instituição eu tenho 18 horas aula semanais de direito constitucional, de direito ambiental, de direitos humanos. Então, eu venho como um técnico. E eu não estou nem um pouco preocupado em me distanciar disso. Porque as pessoas, elas acabaram, literalmente, é isso que eu falo, elas acabaram prostituindo o valor da política. Como sendo aquela pessoa, deixa eu te abraçar, meu irmão, tudo bem? Pô, vamos lutar, isso aí, bora mudar. E tem aquele debate de ranking, né? Então, que eu estava apontando, né? Muita gente que começou a achar que eu estava vilanizando a pesquisa eleitoral. Mas não, o meu papel, até como professor, cara, eu até falo, eu não me considero professor, me considero um explicador. Eu tento, geralmente, fazer com que os meus alunos em sala de aula entendam por que eles têm que aprender a matéria que eu estou sendo obrigado a ensinar para eles. Qual é a utilidade disso na tua vida? Eu não ia fazer isso diferente na campanha, então eu chego, para que existe uma pesquisa eleitoral? Para saber quem está na frente. Eu falo, exatamente, para saber quem é mais notável. Mas isso não quer dizer que o cara tem o melhor projeto. Seria isso. Mas olha, Ítalo, tem uma questão da pesquisa que o senso comum acaba, às vezes, não compreendendo, que é a necessidade do marketing, né, da coordenação, da comunicação, entender qual vai ser o slogan do candidato, quais são as áreas que ele vai atuar. Enfim, um conjunto de informações que tu só vais poder tê-las se tu tiver um método científico de coleta dessas informações. Concordo. Os americanos dão tanto valor na pesquisa eleitoral que o atual presidente desistiu da reeleição por conta que ele não ia bem nas pesquisas, né? Mas esse é o ponto, né? Primeiro que tu estás pegando bem ali um caso um pouco mais extremo em nível de consciência coletiva e consciência política, e a gente está pegando bem aqui Belém do Pará, por exemplo. O que eu pontuo metodologicamente, tu tem uma formatação estatística de coleta desses dados. Se vicia o objeto ou não, o mérito não é nem esse. O que eu peço para a sociedade rediscutir, na verdade, por exemplo, rediscutir mesmo é ressignificar o processo.
fizeram e publicaram. Porque eu, como candidato, por exemplo, encomendo uma pesquisa para eu identificar como é que está o meu sujeito nesse processo. Correto. Que, inclusive, foi para isso que originalmente surgiram as pesquisas eleitorais e para políticas. Para orientar a campanha. Para, com certeza, tu ter noção de onde é que tu tá nesse breu. Perfeito. Só que em um movimento provinciano, como Belém do Pará, e a gente fala aqui do Brasil também, né? São Paulo está vendo que tá pegando fogo por causa disso também. Exatamente. A gente usa isso como ranking. Então, bora lá. Fulano de tal tá com 18%, outro tá com 12%. Ai, meu Deus, ele vai ganhar, ele está ganhando. Mas para pensar qual é o objeto de análise. Qual é o objeto de análise? Quer dizer que essa pessoa está tendo adesão de 18%. Cria uma simbiose, né? Quer dizer que essa pessoa é mais notável. Isso quer dizer qualificação técnica? Não. Isso quer dizer que ele tem o melhor projeto? Não. Isso quer dizer que ele tem mais competência? Não. Então o que eu pontuo, por exemplo, nas minhas redes sociais mas eu não conheço esse último colocado. Mas tu acabou de ler o nome dele na pesquisa. Pesquisa o nome dele, entendeu? Em vez de... Porque o pensamento provinciano ele funciona assim. Esse cara aqui tá com 1%, esse daqui tá com 18%. Não vou pesquisar esse de 1%, não vale a pena. Mas que mentalidade é essa? Não tem sentido isso. Não tem sentido, porque a própria pesquisa, inclusive, originalmente ela iria refutar esse pensamento. Só que aqui, muitos dos candidatos, historicamente, ao longo do Brasil, o mundo, Estados Unidos, como estava pontuando agora, já virou esse negócio. Então, tu joga Belém como uma modalidade de ranking. Então, eu tô ranqueando a galera. Só que é com um castelo de areia, cara. Não tem dosimetria nenhuma, não tem palpabilidade nenhuma nisso. Tanto é que a gente se orgulha muito de aqui, nessa campanha, tá evidenciando o seguinte, cara. Muita gente chega comigo e fala assim, pô, mas tu não é tão conhecido, cara. Tô aqui contigo, mas tu tem que lutar mais, tu tem que aparecer mais. Eu falo, cara, vou te dar um dado. Tu tá me comparando com caras que têm 16 anos, 20 anos, 12 anos, é vereador desde tempo de carreira política. Eu tenho exatamente agora, eu estava falando agora com o meu grande amigo, meu vice-presidente que está bem aqui, o Jorge Araújo, e a gente tem exatamente agora, dia 27, uma gestação de vida pública. A gente tem 9 meses. A gente tem 9 meses de divulgação. Porque a gente começou a pré-campanha cedo. Né? Não, de divulgação. E a gente está aparecendo desde o início nas pesquisas, está crescendo gradativamente, sempre é mencionado, tem muita gente já que cataloga voto para a gente, e assim, a gente não tem um passado político, a gente não tem uma experiência política. E é aquele negócio, cara, eu sei que às vezes pode soar presunçoso e tal, mas eu falo assim de uma forma muito fática. Eu acredito o seguinte, quando o produto é bom, pode demorar, mas ele vende. E eu não estou me colocando como produto. O meu produto, para mim, é o nosso projeto. Entendeu? Inclusive, eu deixo isso muito claro. Eu estou aqui como um rosto eventual. Hoje sou eu, amanhã é tu. Amanhã é um dos meus vereadores. Amanhã é alguém que viu um vídeo meu e falou assim, pô, eu quero mudar Belém também. E se amanhã isso der certo e tu fores prefeito de Belém, o que o projeto Capital, né, tem a oferecer aos munícipes de Belém do Pará na área da saúde e educação? Essas duas grandes áreas que tantos recursos arrecadam, né, consomem. Perfeito. E que Belém ainda precisa melhorar muito nessas duas áreas públicas. Bora lá, primeiro movimento, né? E se eu te dissesse, já para ser focal bem aqui, se eu te dissesse que o problema de educação em Belém não tem a ver com educação e se o problema de saúde, e que o problema de saúde em Belém não tem a ver com saúde? Os dois problemas têm a ver com gestão. Eu vou querer entender melhor. A gente manifesta o seguinte, até em relação à governança. Governança como ciência, como tomo, como literalmente trabalho, como procedimento de resolução de problema, né? O Projeto Capital é um projeto científico, como eu falei. Ele nasce no ambiente acadêmico, vai para o corporativo e agora a gente leva ele para o público. Ele tem 3 frentes. A gente, inclusive, nós somos o único candidato dos 9 que se deu o trabalho de criar um site para o projeto. Tem um site que vai existir depois da campanha, que se chama www.projetocapital.com.br, para todo mundo ter acesso. Se você não encontrar assim, vai no link da minha bio no Instagram, então ela bate que lá... O Capital não tem nada a ver com o livro do Marx. Não, inclusive claro, é uma brincadeira. Inclusive é uma brincadeira. Inclusive, diga de passagem, tem muita gente que distorce o pensamento do Marx, né? Eu sou, obviamente, divergente ao cara. É verdade. Mas a gente nunca leu e fala mal, e fala, e tatua, e vai, e usa camisa. E a importância acadêmica dele, né, pro mundo. Cara, né? Não, inclusive eu como acadêmico, às vezes, até tenho divergência com alguns pares meus que falam assim, pô, tu não pode falar assim, tem que detonar o cara. Eu falei, não, eu tenho o seguinte princípio, eu só vou poder me dar o luxo de detonar alguém moralmente quando eu tiver tanta produção quanto.
A gente tem que ter respeito E não foi intelectual pouca, pelas né? pessoas. Para quem estuda economia, não conhecer Marx Com certeza. é uma... E outra, tu tem que ter... o segredo para o progresso é a dialética. Tu tem que ter pluralidade intelectual para tu conseguir avançar. É isso mesmo. Então, inclusive, por exemplo, a própria iniciativa... Até para criticar, né? A iniciativa aqui do Podercast é o quê? Vamos ter episódios com os 9 candidatos para você comparar. É assim que você entende. Exatamente. Ah, esse cara aqui é vazio, ah, esse cara aqui é preenchido, ah, esse cara aqui é mais técnico, ah, esse cara aqui é mais discurso. Você só compara. Perfeito. Eu só consigo entender o que é escuro diante da luz. Eu só consigo entender o que é ausência diante da abundância. Perfeito. E assim sucessivamente. É um processo dialético puro. Puro. Tá vendo? A filosofia é muito mais prática do que ciências práticas. Tá? Isso é um fato. Mas o projeto Capital, ele é desenvolvido em 3 frentes. E por que eu falo 3 frentes? Porque muita gente chega lá no site, esse é o exemplo que eu vou dar, que tem gente que fala assim, mas eu não estou vendo educação. Vá na frente de humanidades. Porque a gente tem 3 frentes. Ecologia, economia e humanidade. Tem um lado humanitário, um lado econômico e um lado ecológico. Pronto, são as 3 gavetas. Eu pensei que era aquele livro do Félix Guattari, As 3 Ecologias, que é muito bom, inclusive. Eu lembro não cheguei a ler, mas eu lembro da citação dele a partir do Humberto Ávila, que é um grande ambientalista. Que inclusive a gente reflete meio que no tripé ambiental. Por isso. Perfeito. Mesmo. A partir dessas 3 gavetas, a gente vai inserindo o quê? Os programas que a gente acredita que vão mudar o quê? Belém economicamente, mudar Belém ecologicamente e mudar Belém de forma humanitária. Até muita gente faz a seguinte perspectiva. Tu acha que ecologia é mais importante que educação? Falo, não, calma, educação está dentro de humanidade. Só que a gente é uma cidade que vai prosperar quando a gente levar em consideração que nós somos um polo ecológico no pulmão do Brasil. Acabou. Polo esse que agora é um grande emissor de gás. Agora virou moda a gente desenvolver bem aqui seção para crédito de carbono. A gente vai sediar a COP30, que provavelmente depois vai ser uma discussão nossa bem aqui. Então, assim... Eu quis dizer o seguinte, nós estamos aqui emitindo muito gás carbônico quando as queimadas... E nossos rios estão secando, causando ainda o efeito estufa pior. Exatamente. Então, isso em larga escala e cronologicamente há muito tempo. Mas hoje já tem uma campanha de sensibilização maior. Existe também muito negativismo, quer dizer, negacionismo, né, em relação a essa condição climática. Tu tens aí um pensamento progressista nesse sentido, né? Não, eu sou liberal. Eu sou liberal economicamente falando, mas ecologicamente o liberal falando. É progressista, no caso. Não. No sentido conceitual do... Não, eu vou te... Por exemplo, é bacana esse discurso aqui, eu não sei exatamente qual é o nicho aqui do o nicho do Podercast, mas acho que deve ser heterogêneo, né? Então, claro. Eu vou sempre tomar a liberdade de ser o mais didático possível. Fica à vontade. Mas, por exemplo, de forma ambiental, como é que a minha visão de mundo se distancia de algumas pessoas? Por exemplo, eu tenho a mulher da minha vida, a minha amada, a mulher mais importante da minha vida, ela tem uma visão diferente de mim, ecologicamente falando. Certo. Ela é uma pessoa que luta pela preservação. Preservação o quê? Não respira, não toca. Eu sou um cara que luto pela conservação. Intergeracionalidade. É sustentabilidade no seu mais elevado grau. Usa, mas repara. Eu falo isso em sala de aula, em direito ambiental. Dano ambiental é uma coisa normal. O que não pode ser normal é o crime ambiental, é o excesso. Então é claro que eu tenho que destruir para poder construir. Esse é o critério da sustentabilidade. Por que intergeracionalidade? Porque eu tenho várias gerações que vão se locupletando do passado, presente e futuro, passado, presente e futuro. Se a gente só preserva, e aí por isso a gente tem táticas de preservação, zoneamento urbano, tem processo de servidão ambiental, tem várias coisas, beleza? Remanejo. Mas eu sou um cara da conservação. Entende? Então, isso é uma perspectiva liberal. Com certeza, eu tenho plena noção disso. Eu sou uma pessoa pensante. Eu tenho noção de que essa minha visão de mundo econômica influencia na minha forma de encarar a nossa relação com o meio ambiente. Assim como eu entendo que tem pessoas que só lutam pela preservação, mas não necessariamente justificam o porquê. Por que eu estou pontuando isso? Belém é um polo de sustentação ecológica. E isso não é abraçado. Tanto é só você viver em Belém. Se tu vive em Belém, tu percebe que a gente não abraça a nossa ecologia. E eu não estou falando de árvore, eu não estou falando de verde, só para a galera entender. Quando a gente fala de grau ecológico, é como é que a gente tem uma relação com o meio ambiente. Então, por exemplo, canais urbanos, totalmente poluídos, totalmente estraçalhados, insalubres, chove, o pessoal adora filmar bem a galera nadando. Pô, aquilo não tem condições.
Imagina uma Belém onde a gente tem um rito de despoluição dos rios, adensamento das nossas calçadas e estrutura desses rios urbanos para que eles se tornem parques ecológicos. Perfeito. No nosso próprio projeto, a gente tem o desenvolvimento de parques lineares. A gente se respaldou totalmente na teoria da cidade esponja. Inclusive, o nosso projeto Capital, que tem 67 páginas bem ali no Divulga Cande Contas, porque a gente anexou a parte acadêmica dele, então ele está técnico. E no site você encontra ele de forma mais lúdica, né? Ele fica com 89 páginas, mas tem figurinha, tem gráfico, para o pessoal entender as coisas. E a gente sentiu essa necessidade de fazer isso. E no próprio projeto, a gente é o único projeto... Para começar, que é o único projeto. Nós temos 8 cartas de intenção e nós temos um projeto. Tá? Que é o nosso, que é o Projeto Capital. Quando eu falo Projeto Capital, o quê? Tem cronograma de execução, pô. A gente fala, isso aqui vai demorar 2 anos, isso aqui vai demorar 1 ano e meio, isso aqui vai demorar 3 anos e meio. Que tipo de projeto de intervenção social tu não gera cronograma? Nós lemos todos os projetos dos nossos colegas depois que foi divulgado no Divulga Cande Contas. Dos concorrentes. Eu falo assim... Dos adversários. Eu tenho uma restrição com essa palavra, porque eu digo o seguinte, eu não considero que nenhum dos 8 sejam os meus adversários. Eu considero que o nosso adversário é a ignorância, eu considero que o nosso adversário é a necessidade. Legal. Enfim, essas pessoas aí, eu tenho certeza que no dia do debate, que inclusive vai ser 3 de outubro, bem ali na Liberal... A gente quer fazer um também aqui, se tu fores convidado, tu topas? Não, já tá topado, meu irmão, tá tranquilo. Perfeito. Inclusive, fazendo, é só mandar mensagem, a gente já vem aqui, bota a gente na frente de quem for. Também. Isso é necessário, inclusive eu fiz um pleito nas minhas redes sociais, inclusive marcando e pedindo para podcasts e para as mídias informais fazerem dentro das possibilidades. Vamos fazer na TV e nas redes sociais. Isso é necessário, porque é a partir daí que o cidadão ele consegue formatar a ideia. Exatamente. Né? Mas para fechar o pensamento, o Projeto Capital é o único projeto execuível, ele é técnico, tático, estratégico, ele se formata nessas 3 frentes por um motivo, porque a gente está querendo fazer com que Belém se torne uma cidade autônoma, próspera e independente. É impressionante isso, eu até pontuo, agora falando até como eleitor, sabe? Falando como usuário da cidade, como cidadão. É impressionante como parece que todo cara que é político, ele precisa do apoio de algum político maior. Então vem o Edmilson, é o Lula, vem o Eder Mauro, é o Bolsonaro, vem o Igor, é o Helder, vem o Thiago, é o Tarcísio. Então o tempo todo é oh meu Deus, o Eguchi. O Eguchi é tão avulso nessa eleição que eu nem lembro o nome dele. O Eguchi está ali com o Marçal. Então, assim, cara, é impressionante. Eu falo assim, como é que tu quer desenvolver um cargo de liderança se tu precisa de uma muleta? A gente em nenhum momento pensou nisso. Sabe como é o meu pensamento, do meu vice e da equipe técnica que a gente desenvolveu foi, como é que a gente faz Belém captar recursos? Essa é a nossa preocupação diária. Programa de captação de recursos. Como é que a gente gera dinheiro? Como é que a gente bota grana gringa aqui dentro? Como é que a gente faz a gente virar um polo turístico? Como é que a gente faz a passagem... Não ter passagem para Belém. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Tu vai tomar um café bem ali no bar do Teatro da Paz e do lado tem um chinês, do outro lado tem um americano, do outro lado tem um sueco. Como é que a gente faz isso? Porque isso quer dizer economia abastecida. Isso quer dizer condição. Isso quer dizer oportunidade para o empreendedor. Belém está esquecida e isso é um projeto. O fato de Belém estar esquecida, o fato de Belém não estar como a gente precisa e merece, isso é um projeto, isso não foi sem querer. Isso é um projeto. Tanto é que a gente até brinca, né, costuma dizer, isso é uma verdade, se a gente ganhar, nós temos certeza que nos primeiros 2 anos nós vamos ser considerados o governo do caos, porque a gente vai fazer todas as obras e serviços de engenharia que a gente precisa. Eu quero conhecer um pouco disso e nós vamos voltar para a questão da saúde e educação. Perfeito. Que são 2 políticas públicas que estamos dentro do bloco delas. Bora lá. A gente volta daqui a pouquinho com o Ítalo Abate, candidato no Novo a prefeito de Belém. Show, Rapidola, pessoal. a gente já volta. Já estamos de volta com Ítalo Abate, candidato do Novo a prefeito de Belém. E um cara novo, né, com uma retórica bem elaborada. Tu estavas falando de que Belém, esse caos que é Belém, ele tem uma origem, que ele foi planejado pelas elites, é isso que tu quisesse dizer? Não, na verdade eu não tenho esse discurso, eu não acredito muito na... Mas se alguém pensou, quem pensou? Nessa divisória em nível de status quo. Claro que existe, enfim, um combate de classe historicamente no Brasil, a gente não pode refutar isso em nível histórico. A gente vive um outro momento. Mas eu entendo que isso é um projeto para gerar uma interdependência social, com certeza.
Não à toa, quando a gente fala de COP, por exemplo, eu pontuo o seguinte, gente, o melhor benefício que a COP traz não é grana. O melhor benefício que a COP traz não é ter um evento de teor internacional bem aqui. O melhor benefício que a COP traz é o fato de a gente ter holofote em Belém. E onde tem holofote, tem menos corrupção, em tese, e menos conforto para o erro. E é importante a gente manter isso. É por isso que é importante Belém se tornar uma capital global. Tá, então vamos lá. Saúde e educação. O que, é que nós temos dentro dessas duas áreas? Primeiro ponto. Uma mãe de 25 anos ou 35 anos, que esteja te escutando agora, que queira trabalhar, como muitas outras mães, né, para sustentar seu filho. Mães solos que querem trabalhar, mas não tem com quem deixar seu filho. Perfeito. Como é que essa mãe pode ter dentro do projeto do Novo, da tua candidatura, um alento? Inclusive, é bem estratégico, inclusive, tu posicionares aqui saúde e educação juntos, Isso. porque constitucionalmente são dois objetos muito próximos. Eu não estou falando que saúde é educação e educação é saúde. Estou falando que são dois objetos que trazem mais ou menos o mesmo esforço em nível de governança. Se tu vai ver, por exemplo, bem ali, a única diferença é, se tu vai ver a competência educacional do município, nós em Belém podemos chegar um dia em termos à Universidade de Belém. Isso é possível, juridicamente. Só que a gente teria que ter... A universalização. Não, a gente poderia ter a Universidade de Belém. Uma universidade municipal. Hipoteticamente. Desde que nós comprovássemos que nós temos as nossas competências municipais já formatadas em nível de educação. Saúde não funciona assim. A saúde ela não é comutativa. Mesmo que a gente tenha grana, a gente tenha um município estratosférico, a gente não consegue criar um hospital de cunho geral municipal. A gente tem que estar focado em unidade de pronto atendimento, posto de saúde e pronto-socorro. Que é atenção básica. Por quê? Porque senão as esferas elas vão sendo predatórias e não fica sem algum serviço. São competências, né? Faz parte. Mas só para entender que a gente tem uma relação comutativa na educação, mas na saúde, não. Por que a gente pontua isso? O problema de saúde hoje em Belém não é saúde. O problema hoje de saúde em Belém é gestão. Por que a gente fala isso? Para começar, que na gestão atual especificamente acabou havendo não uma terceirização, uma quarteirização, quinteirização dos serviços de saúde com base em uma organização social que na verdade se locupleta de outras. Então a gente tem quase que uma holding, quase que um complexo bem ali de iniciativas que ficam se vinculando outras formatações. Nem vem ao caso bem aqui eu falar quem é que está envolvido, mas não à toa bem ali. Mas tem OS de médicos, tem de várias terceirizadas de vigilância. Tem de vários temas vinculados a uma. Qual é o problema? Tu fica bem ali em um rodízio, esse rodízio de serviços acaba sendo, obviamente, prostituído ao longo do tempo, a gente tem problema de insumo, a gente tem problema nas licitações desses insumos, a gente tem problema na delegação funcional disso, isso tudo é gestão. Primeira coisa que a gente faz é destituir a SOS. Por quê? Porque a gente vai fazer parceria público-privada liberada por tema. Como assim? Para mim é muito mais relevante, prático, eu conseguir padronizar esse serviço para você de uma forma que ele nunca se esvaia, sempre tenha em abundância, sempre esteja bem ali disponível 24 horas e com um padrão de qualidade mínimo. Por isso a PPP. Porque assim eu delego essa função para as pessoas. Inclusive até em defesa das PPPs, tem muito candidato que fica falando PPP, como se fosse um produto que vai produzir muito resultado. A PPP ela vai se validar de 3 formas. Ou tu faz por autorização, ou tu faz por permissão, ou tu faz por concessão. São 3 movimentos distintos de governança. A autorização é, eu sou o Estado, tu és particular, o particular chega com um projeto para mim e fala, putz, isso aqui é fenomenal, legal, eu vou autorizar esse projeto. Aí tu tem que fazer cotação, tu tem que mostrar que o trabalho bem ali está vinculado com outros projetos passados teus, para justificar a existência dele. O que é a permissão? Eu te procuro, porque eu sei que tu és muito bom. Entendeu? Eu, Estado, te procuro no particular. E eu falo assim, seguinte, tu tem um projeto interessante, eu quero vincular. Beleza, vinculamos. Mas eu, Estado, te procurei. A concessão é, preciso disso. Vamos fazer uma chamada pública. Bora abrir um edital. Então, você tem 3 movimentos distintos para necessidades distintas. O problema de muitos candidatos é só reproduzirem discurso. Então, é PPP. Tá, mas como? Pois é. Muita gente fala o quê? Eu não quero te interromper, mas imagina, já te interrompendo. Imagina, né? Na verdade, a interrupção mas eu queria entender genuína. uma coisa aqui pra gente, que a gente não tem também tanto tempo assim. Eu acredito, por exemplo, que a PPP
para que ela seja interessante para a iniciativa privada, que o primeiro P é de parceria, né? O segundo de público e o terceiro de privada. Para a iniciativa privada ter interesse em investir, em entrar dentro de um programa público, ele precisa entender o lucro, porque a empresa ela visa mas isso. O Estado ele já não dizia o Karl Marx, né? Então, se a empresa vive em busca do lucro, né, e o Estado tem que prover o bem-estar social para a maioria das pessoas, ou pelo menos em tese para toda a sociedade, como é que a PPP na área da saúde traria lucro para as empresas? Eu consigo ver muito a PPP com a questão de mobilidade urbana. Perfeito. Né? Porque tu tem captação, tu está falando. Né? Nós temos... Mas a captação vem na prestação de serviços. E geralmente a saúde e a educação, e não é à toa que nós estamos isso como primeiro tópico da nossa entrevista, são as duas grandes políticas públicas que mais consomem recursos. Recursos eles, a maior parte do governo federal. A saúde através do Ministério da Saúde e a educação através do Ministério da Educação, que colocam muito dinheiro no município para que o município possa oferecer, né, essas duas políticas públicas com qualidade. Então, como é que o teu programa visa criar objetivamente uma relação de PPP onde a empresa ganhe, tenha lucro? Os destaques orçamentários eles já vão garantir, até porque a gente não pode destituir o destaque orçamentário. Uma vez que ele já é passar para a saúde, eu não consigo, por exemplo, botar para a educação. É verba já é carimbada que já é direcionado. Né? Se é distorcido ou não, a gente não vai entrar nesse mérito, certo. Porque a gente está trabalhando com a ideia de que todo esse capital vai ser utilizado para lá. Isso já faz um pagamento inicial. Essas parcerias público-privadas elas vão efetivar que gênero de produto? Por exemplo, formatação de exame. Eu vou ter bem ali uma rotina de trabalho em relação à distribuição desses serviços, inclusive em parceria com instituições que já existam. Então, na verdade, eu não vou estar só onerando o privado. Ele vai poder, dentro de algumas atividades de expediente, fazer uma captação. Lembre que o Estado, como tu muito bem falaste, o Estado ele não produz lucro. Então, na verdade, o Estado não produz riqueza. Ele pode captar recursos. O privado ele tem interesse em estar perto do público, que inclusive, diga-se de passagem, muita gente acha que o Sistema Único de Saúde ele é gratuito, né? Mas ele não é. A gente tem 33,4% dele vinculado a uma atividade empresarial, uma atividade privativa. Seja com pagamento de destaques orçamentários, ou seja com a validação, quando o próprio Estado, por meio do seu próprio projeto de captação de dinheiro, eu pago alguns desenvolvimentos de exames, cirurgia. É claro que aqui no nosso caso ele é gratuito para a universalização do usuário, no caso. O usuário sente que ele é gratuito, mas ele não é, né? A gente sente como produto final o acesso, mas a gente tem todo um bastidor de alto investimento e alta rotatividade financeira. Então, na verdade, o nosso sistema de saúde, bem ali, inclusive hoje, ele é muito rentável para essa galera, tanto é que está vinculado até uma instituição bem aqui privada que está quebrando. Então, a gente sabe que a gestão ela já nasce bem ali e eu estou importando esse processo que já está problemático, não tem jeito. E o nosso objetivo, inclusive, é estimular a concorrência no seguinte sentido. De nada vale eu falar, eu vou instituir bem aqui a livre iniciativa privada. A livre iniciativa privada pela livre iniciativa privada ela não produz efeito nenhum, entendeu? O que produz efeito é a competição de preço. Quem é que pode produzir bem aqui o exame mais barato? Quem é que confecciona bem aqui, como a gente chama, o filômetro, né? Como é que a gente consegue fazer bem aqui uma configuração do filômetro um pouquinho mais ágil? Qual é o melhor aplicativo? Porque a gente também fala de gestão logística em relação à área da saúde. Por isso que o nosso próprio projeto de Belém, no Projeto Capital, a gente cria uma gêmea de Belém. A gente está falando de criar uma gêmea digital da nossa cidade, literalmente. E isso tudo vai ser acessado por... Seria um avatar da prefeitura, uma prefeitura virtual. Muito bem, exatamente. Ótima expressão. Tu sintetizaste. Onde, por meio desse aplicativo, tu consegue ter acesso às linhas de ônibus. A partir do teu CPF cadastrado, tu consegue ter acesso à fila para... Evitar eu estou falando cirurgia, mas não tem cirurgia. Exame específico, dosagem de sangue, agendamento de consulta, normal. Tudo pagamento de PTU. Total, principalmente, inclusive, a parte do impostômetro. Mas tudo com acesso ao aplicativo e por site institucionalizado. Então, a gente consegue automatizar a saúde e a gente consegue te dar sempre a presença desse serviço inicial. Eu sempre peco, na verdade, pelo excesso de transparência nas minhas conversas e nas minhas entrevistas, porque eu acho que é o que falta bem ali nos outros candidatos. Então, digo o seguinte, a gente ainda não consegue discutir muito, até porque a gente está recebendo uma Belém que publicamente está com um rombo de 500 milhões, a gente não sabe ainda como é que estão as contas ativas, mas
a partir desse giro de PPP, a partir desse giro de parcerias público-privadas, mediante concessão, basicamente, ao meu ver técnico seria concessão. Eu ainda não imagino uma permissão, uma autorização, já que o objetivo é a gente ampliar para várias empresas poderem trabalhar, que não se conheçam, que não sejam necessariamente do nosso estado, por aí vai. A gente consegue te dar fluidez de acesso a serviços que estão muito carentes. A gente consegue fazer com que a gente tenha licitações gestadas e você não tenha mais o problema de, putz, acabou o insumo, vai bem ali na farmácia comprar para eu poder fazer a sutura. Entendeu? Então, para o belenense não sofrer mais isso. E isso é plenamente possível, cara. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, o problema de gestão. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Mas aqui a gente tem uma fonte inspiradora. Vou falar isso bem aqui, inclusive vou fazer corte depois, se possível. Claro. Há uns bons anos, até uma bota ano nisso, eu lembro que eu deixei acumular. Nossa, tem muito tempo isso. Eu acabei botando na cabeça, poxa, tinha um acúmulo ali de 2, 3 atualizações de mensalidade de um plano de saúde. Aí eu fui fazer o pagamento, eu falei, você tem que reajustar agora o valor do contrato. Eu falei, claro, faz parte, né? E aí quando a gente foi ver, tinha dado um valor mais discrepante. Aí eu me recordo que eu pensei assim, vou ter que fazer o contrato novo? Pra que isso? Quando foi a última vez que eu usei o plano de saúde? Eu tive aquela ideia extremamente imbecil, né? Então, não uso há quanto tempo? Tem um ano e meio? Vou ficar sem. Aconteceu isso. Aí eu desliguei. Foi uma péssima escolha, obviamente, mas vamos lá. Aí eu fui para uma partida de futebol e eu acabei me machucando. Aí eu tenho 2 marquinhas aqui na minha mão. Eu caí de tal jeito em cima de uma lajota. E na época o médico falou que abriram 2 tampas, né? Que fez literalmente assim a minha mão. Aí eu me recordo que na minha mente eu ainda estava com plano. Aí eu lembro que eu tinha um amigo meu, ele foi dirigindo. Ítalo, bora lá. Eu falei, pra onde a gente vai? Eu falei, bora pra cá, pra esse hospital. Chegamos lá, eu falei, caramba, eu tô sem plano, cara. Aí ele falou, putz, e agora? Eu falei, vai ter que ser particular, né? E até hoje eu lembro do valor, porque me foi cobrado R$ 1.763. Dava para pagar algumas parcelas, né? R$ 1.763 para fazer bem ali o procedimento cirúrgico. E aí eu me lembro que esse meu colega falou assim, cara, tem uma unidade de pronto atendimento recém-inaugurada, para tu ver como faz tempo isso. Uma UPA, né? Uma UPA, que era do Dr. Freitas, para tu ver como faz tempo. O telégrafo. Sacramento. Fomos lá, lindo, maravilhoso, perfeito, cheirando álcool etílico, aquele negócio, sensacional, fechou, brilhante. Aí eu lembro que a enfermeira, que se chamava Nazaré, falou assim pra mim, então eu gostei de ti, que a gente ficou conversando, ela falou, volta aqui que a gente vai tirar os teus pontos. Eu levei 5 pontos na mão. Foi ótimo, obrigado, Prefeitura de Belém. De grátis, né? Valeu, sensacional. Voltei lá, não conseguiam tirar meu ponto, porque não se tirava ponto lá. Como é que é assim, né? Como é que tu quer colocar o ponto e não quer tirar o ponto? Como é que funciona isso? Aí fala, não, só retira ponto na UPA do Jurunas. Falei, tudo bem, então vou lá. Aí tu volta pro caos. Cheguei lá, queria tirar o ponto. Ponta bem ali, né? Aí já é aquele ambiente bem mais caótico devido ao nível de demanda, esse é o mérito que a gente vai entrar. Cheguei lá, eu tive que retornar 2 dias seguidos, porque não tinha insumo. Só tô dando um exemplo. Sim. Depois o que eu fui fazer? Meu plano de saúde. Eu fiz o meu plano de saúde depois. O mérito o cidadão de Belém não tinha que ter a necessidade de ter que sentir que ele precisa de um plano de saúde privado, já que a gente tem esse serviço. Beleza. Qual é o movimento bem aqui? UPA do Jurunas e UPA do Dr. Freitas. A Prefeitura de Belém pega esse destaque orçamentário e ela faz assim, eu vou dividir igual para os 2. Aí eu te pergunto, faz sentido? Se tu tem um mínimo de capacidade de gestão, se tu tem um mínimo de percepção empreendedora, tu sabe que tu vai fazer um estudo de impacto social. Então tu vai entender, calma aí, qual é que gasta mais? Qual é que usa mais? Onde é que tem mais acidente bem ali próximo? O UPA do Dr. Freitas fica numa região que só tem loja de autopeça, não tem onde estacionar, não tem vila, não tem muita região de habitação. Vai na do Jurunas. É só vila, é só gente andando na rua, fica no meio de um cruzamento. É claro que vai ter acidente bem ali. É claro que a demanda é muito maior lá. Por que tu está dividindo metade? Por que não 70-30? Por que não 60-40? Isso é gestão. Então, hoje a gente vive uma gestão óbvia. O negócio aqui, Belém, não é uma cidade óbvia. Belém é uma cidade anômica. Ela é uma cidade híbrida, com distinções. É literalmente isso. Tu está bem ali numa rua onde tem um apartamento que custa 16 milhões e na frente dele tem uma casa de madeira. Isso é muito normal aqui em Belém, isso é muito comum. Principalmente hoje nesse espaço de ampliação e expansão urbana. Então qual é o movimento bem aqui? A gente ressignificar a saúde a partir da gestão dela.
dá certo. A gente, inclusive, desenvolve o cronograma de até 2 anos e a gente já conseguir ajustar para que ninguém mais tenha problema com fila, tenha problema de marcação de exame, formatação bem ali, de recebimento de exame, que é um outro rolê, é uma outra logística. Então, isso tudo é resolvido de forma burocrática. Quando a gente fala de educação, a gente já tem que ter um projeto de desenvolvimento já pondo a mão na massa. Por quê? No nosso projeto Capital, a gente é audacioso, mas isso é plenamente execuível. Aí a gente já comporta 3 anos e meio de desenvolvimento. A gente vai desenvolver, na verdade, vai fazer a criação de 45 núcleos de organização das nossas creches, principalmente nas regiões das periferias e nas nossas regiões das ilhas, que hoje tem um vínculo bem ali em relação a 27 regiões. Não é construir, é organizar isso. É reorganizar o sistema de creche. Nós temos, na verdade, muitos polos inativos, tá? Especificamente, nós temos 86 polos que estariam ativos segundo o site da prefeitura, mas quando tu vai visitar, às vezes é só a parede, às vezes não está funcionando mesmo, já lotearam para o outro lado. Então, a gente trabalha bem aqui com a ideia do voucher único. Por exemplo, a gente já fez cálculos onde a gente entende que realmente o custo do aluno no setor público, hoje ele acaba se equiparando muito a um custo na formatação privada. Então, por que não, por exemplo, acelerar esse processo e, de repente, fazer esse nicho de parceria? Fora isso, eu sou totalmente a favor da criação, e a gente vai fazer a criação, caso eleitos, dos 45 núcleos de organização dessas creches. E quando a gente fala organização, é o quê? É a gente fazer uma mediação para eu entender, calma aí, acabou merenda? Calma aí, como é que está o transporte? Tem material didático? O professor faltou? Como é que ele está funcionando? Eu sei que eu sou da educação, né? Na verdade, não que eu tenha a formação educacional, mas eu tenho mestrado em gestão de conhecimento socioambiental. E a gente acaba entendendo muito o processo dinâmico da formação. E nesse movimento, muita gente fala assim, formatar ensino superior é difícil, formatar ensino médio é difícil. Cara, o problema do ensino básico é que tu não falas só de educação. Tu falas de alimentação, tu falas de transporte. Principalmente um Brasil onde está discutindo um Fundeb que está vinculado com 70% de folha de pagamento de professor. Aqui em Belém, por exemplo, e é muito legal de falar de educação, porque como objeto, claro, mas triste quando a gente enxerga a realidade, porque quando eu vou falar de educação, no Projeto Capital, a gente já está implementando um novo plano de mobilidade urbana, onde a gente verifica... Que é o nosso próximo assunto, que já pode entrar direto. Já estou casando aqui, por quê? Transporte fluvial. A gente tem interesse, e isso se executa em 4 anos. E dentro de uma capital que tem cerca de 4 dezenas de ilhas, né? Na verdade, a gente tem um complexo de 27 ilhas vinculadas com o nosso comando. São 39? 27 ilhas do nosso comando, da nossa restrição. Por exemplo, tem muita gente que acha que Ilha das Onças é nossa. Mas não é do nosso regimento. É diferente de Cotijuba, é diferente do Cumbu. Ilha das Onças é Barcarena, né? Exatamente. Já não é da nossa competência de formatação e regularização dela. Tá? Então, apesar de estarem muito próximas, isso que é importante. É que nem o Aurá ali, né? O Aurá ali tem uma que parte... fica na divisa. Aguarninda, né? Ótimo exemplo. Aguarninda não é Ananindeua, é Belém. Inclusive, só para deixar muito claro, né, que historicamente muita gente reclamava do lixão do Aurá e tal. Eu não estou defendendo nenhum governo, tá? Só para deixar muito claro isso. Mas é uma noção de sinceridade. Se tinha um problema de competência em relação à regularização do Aurá. E é bom que a gente tenha entrado nesse lance, nessa exemplificação que estava dando, porque tem coisas que não são problemas únicos e exclusivamente da governança Belém, e sim da governança metropolitana. Total, cara. Que é o transporte, a questão dos resíduos sólidos, que todo mundo chama de lixo. Saneamento, geral. E que a gente não vê os prefeitos sentando, conversando, dialogando para buscar atendimento. Agora que através de um TAC, Ministério Público, né? Governo do Estado, audiências públicas. É que estão tendo, através de um TAC mesmo, que o Ministério Público praticamente obrigou o governo do Estado e as prefeituras de ajuste de conduta. sentarem para discutir a questão do lixão, porque os resíduos sólidos, tem uma política pública nacional de resíduos sólidos que previa acabar com o lixão a céu aberto até 2014. Isso foi extrapolado por quê? Porque não foi feito, os municípios não cumpriram o seu papel. Porque também é caro, né? O que eu pontuo é, por exemplo, só o aspecto punitivo em nível de advertência, tipo um termo de ajuste de conduta, ele não vai te motivar a solucionar o problema. Tu precisa de uma regulamentação já pré-existente, e no nosso caso da discussão ambiental, ela não é, na verdade, tão organizada assim. Muito se fala da legislação de resíduos sólidos, mas a gente tem uma política nacional muito maior, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a PNMA, é a 6938, inclusive de 81.
Aí, fora isso, a gente tem o Marco Legal do Saneamento Básico de 2019, que é super recente. Exato. E bem ali a gente vai falar de 3 frentes. Manutenção de resíduos sólidos, manejo das águas pluviais urbanas, que é chuva, e do esgotamento sanitário. Então não tem como se falar só de resíduo sólido. Eu falei outro dia numa entrevista e falo de novo. Quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a gente está falando de resíduos sólidos, as pessoas criam um fetiche com coleta seletiva. É impressionante isso. Coleta seletiva, coleta seletiva, coleta seletiva. Cara, tu está discutindo coleta seletiva e tu não sabe nem a destinação desse resíduo. E pior, tu não sabe nem o processo de origem e de início, de transformação e tratamento desse resíduo. Tem alguma coisa que contemple os catadores dentro do teu programa? Não só dos catadores, mas inclusive da incorporação deles dentro de um projeto muito lindo, que é um programa, na verdade, porque o projeto é o capital, e o que está dentro deles se chamam programas, né? O programa dos Fab Labs. Os Fab Labs são pequenos centros de formação, capacitação e inserção empreendedora de grupos sociais e categorias profissionais inseridas por bairro. A gente já fez um estudo de impacto social, isso, por exemplo, no Guamá, Terra Firme, Tenoné, e a gente consegue fazer a incorporação dessas pessoas no processo dinâmico da cidade. É utilizar o próprio capital humano e o próprio capital intelectual para desenvolver bem práticas que a gente precise. Isso daí é técnico, mas é totalmente autossustentável, é totalmente praticável e execuível em menos de um ano. Os Fab Labs são basicamente centros de formação que a gente vai distribuir por toda Belém para entender a tua necessidade, quem é que pode fazer o ensino bem ali, eu tenho que contratar pessoal, não tem problema, bora gerir bem ali. Os catadores, eles ingressam na destinação dos resíduos, tá? Levando em consideração, diga-se de passagem, o Projeto Capital, eu particularmente bem aqui, nós somos contrários à ideia da formatação de um aterro, tá? Então a gente não tem interesse nenhum em fazer remanejamento de aterro, em fazer regulamentação de aterro. Mas tem que ter um lugar que vai... Por isso que as toneladas que são coletadas. Por isso que a gente está implementando um processo... Porque só seletivo não tem como, processo né? inaugural. Não, coleta seletiva acaba sendo... É o que eu falo. Coleta seletiva muito pequeno, é um luxo necessário. Eu estou falando agora como ambientalista, não é nem como político. Qual a ideia da destinação do lixo de Belém? Não é nem a destinação. O tratamento dele, ele passa pelas pequenas fábricas de trabalho em relação aos resíduos. As Fab Labs. Os Fab Labs são, na verdade, são os centros de formação. Aí eles vão distribuir isso daí para os grupos que vão estar sendo organizados com startups, com empresas de fora. Mas espera aí, só para entender, para o público também conseguir... Claro. Belém produz não sei quantas toneladas, se não me engano, 20 mil toneladas. Aí o que não dá para eu absorver, eu faço o quê com esse lixo? Não, pois é, mas tem uma parte que não dá, que é a maior parte desse lixo. Ele fica bem ali no aterro, ou no lixão. Porque o pessoal acha que o lixão foi desligado, mas na verdade tem várias regiões periféricas que estão com lixo o tempo todo. A ideia é a gente produzir, na verdade, fazer a inserção inclusive de máquinas e parcerias com empresas, principalmente startups. A gente está utilizando muito a legislação das startups para isso, para que a gente faça a importação de máquinas aqui especificamente para dar um fim para esses resíduos. Primeiro ponto que acaba sendo polêmico, mas a gente não liga para isso, a ideia é científica mesmo: incineração, gaseificação. Produção de energia concentrada para bairros. Total, cara. Total. Eu recebo muita crítica, eu deixo isso muito claro aqui, tá? Eu recebo talvez muita crítica pelo volume, de né, ambientes... Não, é pelo fim do processo. Porque sabem o nível de eficácia do processo de incineração, sabem que o custo é elevado devido às máquinas. Inclusive, esse projeto ele foi montado junto com o meu amigo Osmário Ferreira, que é secretário de Resíduos Sólidos da Grande São Paulo. Eu fui lá para conversar com ele, para entender como estava funcionando. Eles então já tem um modelo em exercício, já tem. As máquinas são chinesas, inclusive. Estão fazendo lá. A gente sofre muita represália de ambientes mais conservadores no sentido da preservação. Porque falam, meu Deus, a incineração é um caos e tudo. Não se dosada, não se com tecnologia aplicada, como está acontecendo já em São Paulo. Eles têm mais de 37 máquinas que fazem incineração. A gente consegue não comprar as máquinas, mas a gente consegue um empréstimo delas. Entendi. E a partir do termo de parceria, que já não seria uma concessão, seria um termo de parceria, vincular e tratar esse resíduo. Perfeito. O resto já redistribui. Aí sistema de cooperativa entra, catador entra, todo mundo ingressar, porque a gente realmente tem um volume muito grande. Mas muito mais importante do que debater coleta seletiva é o destino dele e antes do destino, como é que você vai fazer o tratamento desse lixo? E gerar emprego e renda, né? Que é uma outra coisa que eu quero adjacente. Adentrar contigo. E misturando um pouco, porque tu já fizeste dentro da tua fala pontos mais focais com relação à transparência, à gestão, que são pautas que a gente tinha
organizado aqui, tu deste uma investida, Não, digamos na verdade assim, é porque não é uma investida projeto positiva, claro, é transversalidade mesmo, pura. Fantástico, perfeito. Então, assim, eu preciso entender um pouco aqui ainda desse nosso tempo. Só para ratificar, primeiro está sendo um prazer, na verdade, falar contigo, te conhecer, porque tu és um dos primeiros entrevistadores que está utilizando as terminologias certas e tem total apego à ciência metodológica de governança, viu? Parabéns, porque o pessoal geralmente faz pergunta genérica, fica isso por aquilo e acabou, e que isso seja coerente para cobrar os outros. Alguns poucos livros e os meus educadores, pai, mãe, todo mundo que me ajudou. Show de bola, chegar show até de bola. Aqui. Sou grato a vocês por isso. Fico feliz mesmo. Ítalo, obrigado pela deferência, mas assim, transparência pública, como é que tu tenta rapidinho aqui para a gente dar... Temos 5 minutos, bora né? Lá. Para a gente trabalhar transparência pública e, ao mesmo tempo, como é que teu programa de governo vai abraçar essa questão da segurança? Primeiro, eu falei da Gêmea Digital de Belém. A Gêmea Digital vai ser um protagonista em relação à capacidade de acesso. Um dos pilares do Projeto Capital é o combate à corrupção. Combate à corrupção não existe sem transparência. O que é a transparência? É acesso. A gente está falando de justamente compilar num próprio aplicativo, no próprio site, seja da ata de frequência dos servidores, até, enfim, quais são os editais que foram expedidos. A gente tem uma secretaria de transparência bem aqui no município de Belém que não tem um edital de licitação lá. Por exemplo, eu falei isso outro dia num vídeo nas minhas redes sociais. É um absurdo. Isso aí falam, mas a secretaria vai postar os dela, né? Não, para que ela existe então, meu Deus do céu? Tanto é que a gente tem um processo de na verdade, fazer criação de 2 secretarias e retirando algumas, né? A gente vai criar a Secretaria das Periferias e a Secretaria do Empreendedorismo Municipal. Se locupletam, entra bem aí os Fab Labs, meio que eu já dei uma pincelada contigo, mas a formatação da transparência entra no seguinte sentido. Muito além de você entender as práticas da prefeitura, eu consegui postar, publicar mídia social, WhatsApp, o próprio Conte Conosco, que é um pequeno projeto, a gente deu um nome... Um Conte Conosco, na verdade, é um nome próprio que a gente deu para uma iniciativa onde você viu um buraco bem na tua rua, tu manda uma mensagem para um WhatsApp, dentro de um sistema, uma sistemática informacional que a gente vai ter na prefeitura, para justamente chegar alguém lá e falar assim, gente, seguinte, amanhã isso aqui vai estar fechado porque a gente vai estar tapando esse buraco. Prefeito, não tem iluminação bem aqui. Amanhã já existe isso, é totalmente fácil, é aplicável, é que a nossa gestão ela é inoperante atualmente. Entendi. Muito além disso, criamos um projeto, tem que ser votado na Câmara dos Vereadores. Eu estou falando de botar um celular no nariz de cada vereador quando estiver votando sim ou não bem ali na Câmara. Para o povo entender. Ítalo, por que o projeto não passou? Cara, porque a gente teve bem aqui 19 votos a favor, contra, porque a gente teve 27 votos a favor, contra. Vamos cobrar bem aqui dos vereadores, está aqui público, está aqui a ata. Os processos eles são públicos, mas o acesso a ele é tão burocrático, é tão logisticamente inacessível ao cidadão, que ele não tem capacidade de entender o que está funcionando. Mas não é porque ele é incapaz, é porque o sistema ele não corrobora para o acesso. E a gente quer ampliar isso. Total transparência significa projeto capital. Isso é um dos elementos. Eu considero um projeto inovador, moderno. Vou até consultar aí a tua plataforma, né? Legal. O Capital, para conhecer melhor. Não tenho dúvida que, pelo pouco que tu falaste, tem muitas boas ideias colocadas lá. Ítalo, eu quero te agradecer e dizer que Obrigado, eu gostaria muito de abordar outros temas. Eu também. A questão da economia criativa, que tu deve ter muito bem. Mas eu vou dar uma olhada no teu programa de governo. Show de bola. Sugiro que todos os eleitores de Belém procurem o DivulgaCan, achem os programas de governo, não só do Ítalo, como de todos os outros candidatos a Belém, para que a gente conheça melhor. Está lançado o convite para tu participar do debate do EPOL junto com a TVC. Já tem o nosso aceite, com certeza. E fica aí mais um minuto para tu fazer as tuas considerações finais. Diógenes, obrigado pelo convite. Já falei para vocês e reitero, vocês têm um protagonismo muito grande, não só nessas eleições, mas nas próximas. Principalmente uma cidade em que sempre optam pelos mesmos nomes. Eu sou um candidato do novo, e eu sou um candidato novo, e eu não estou falando de faixa etária. Na verdade, quando falam que eu represento juventude, eu digo, eu não vim para isso. Até porque eu acho que idade só é um número. Eu acredito que a gente representa sempre as nossas intenções. E eu não vim só para debater e discutir uma eleição. Eu vim aqui para instituir uma nova mentalidade e para que a nossa campanha seja referência nisso. Uma nova política só é feita com uma nova mentalidade começa pelo exemplo. Acompanhe nossas mídias sociais, nós não temos tempo de TV, nós não temos tempo de rádio. E bem aqui nesse tipo de oportunidade, onde a gente consegue ter poder de fala e a gente converte em voto. Acompanhe nosso projeto. Muito bem. Isso aqui foi Ítalo Abate, Valeu, candidato pessoal. do Novo, prefeito de Belém. Boa sorte, amigo. Valeu, Deus te irmão. abençoe. Tamo junto. Te guie, Nós. tá?
Obrigado. Esse aqui foi mais um Podercast, sempre com um convidado especial, dando aí cumprimento à nossa agenda política, né, de oferecer aos candidatos um espaço, um holofote, para que eles possam se apresentar e apresentar suas propostas e oportunizar os eleitores, a sociedade, a conhecer os que estão se apresentando para o cargo de prefeito de Belém. Mas a decisão fica com você. Até a próxima.